Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar da última e derradeira decisão do Barroso antes de deixar o STF. Todo mundo sabe que sábado, ontem, foi o último dia do Barroso e ele fez uma coisa um tanto quanto nojenta, né? É como se ele pegasse um pano sujo de cocô e limpasse e quisesse limpar o cocô que estava lá. Eu vou explicar essa notícia porque foi um voto muito covarde do feminista, abortista, né, e anti-armamentista Luiz Roberto Barroso. Vamos falar dessa notícia, mas antes, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muitíssimo o nosso trabalho. Pois bem, então a notícia, da última e derradeira façanha do Barroso foi votar para descriminalizar o aborto no seu último ato no Superior Tribunal Federal, né? Eu brinco que é o PMSTF, é o Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal. E ele disse ainda, se homens engravidassem, não seria crime. É um belo de um feminista, pai de pet, o cara que cuida de samambaia, um verdadeiro nojento, né? Não tem outra palavra para descrever o asco que nós temos do Luiz Roberto Barroso. Perdeu o mané. Paulo Figueiredo já falou na sua transmissão que ele perdeu todo o seu apoio político, né? Ele não tem mais nada para negociar para tirá-lo da Lei Magnitsky ou fazer com que os seus vistos que foram revogados sejam devolvidos. Então isso nunca vai acontecer para o Barroso, e o Paulo Figueiredo falou, realmente perdeu o mané, porque você desistiu do STF e você já não tem mais capital de troca nenhum para poder para poder ter algum tipo de negociação com os Estados Unidos. As ações contra o Alexandre foram muito piores, ele ainda não pediu para sair, e a gente nunca achou que ele fosse pedir para sair. E o Barroso, que perdeu o bichinho, é muito triste. Agora, ele acha que vai recuperar o visto porque não faz parte do STF. Meu filhinho, tira o cavalinho da chuva. Porque enquanto você ocupava cargo de ministro do STF, até tinha margem para se negociar. Mas agora você é uma pessoa comum. O que você traz para a mesa de negociação? Absolutamente nada. Se me ligar, Barroso, nem atendo mais. Vale nada. Vai pôr lata de lixo. O único prestígio que você tinha era porque você era ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falava assim, bom, de repente, se tiver um posicionamento interessante, a gente até recupera o seu visto. Agora, imagina. Ah, mas saiu então porque não tem por que ser sancionado, não tem por que tomar uma Magnitsky. Ora, filhão, os Estados Unidos cancelaram o visto do ministro da Saúde do Lula e dos secretários dele, os subordinados, por causa de coisa dos mais velhos de 10 anos atrás. Você acha que você vai escapar da sanção porque você renunciou? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, agora é mais fácil sancionar o Barroso porque não tem maiores consequências, não tem nada de útil que ele possa trazer à mesa. Então, eu não poderia terminar não poderia deixar de gravar isso, registrar no Paulo Figueiredo Show, historicamente isso, essa mensagem final. Você quer seu visto de volta? Perdeu, mané. Não me amola. Pois bem, no seu último dia útil como ministro, o cara que fez um Barroso votou a favor da descriminalização do aborto. Na véspera de sua aposentadoria do Supremo, o ministro Barroso votou na noite de sexta-feira, dia 17, a favor de descriminalizar o aborto até 12 semanas de gestação. 12 semanas de gestação, pessoal, são 3 meses. O bebê já tem os seus órgãos praticamente formados, ele já escuta, ele já entende e já sente dor, né? Então, o feminista Barroso foi contra a maioria da população, que diz que 3 em cada 4 brasileiros são contra o aborto. O Brasil mantém a rejeição à legalização do aborto e mostra apoio majoritário a pautas de segurança. O Barroso é um ser tão asqueroso e nojento que ele apoia que o STF
seja sobreposto à Câmara dos Deputados. Essa era uma decisão para ser tomada pelos caras que foram realmente eleitos para tomarem decisão, né? O STF novamente está legislando em cima da Câmara dos Deputados. Essa não é uma decisão soberana do STF. Eu quero porque quero legalizar alguma coisa, igual eles fizeram com o porte de drogas, né? Eles passaram completamente em cima do Congresso, por isso que eu falo que o Congresso foi fechado há muito tempo e hoje quem manda é o STF. E na sua última decisão, o Barroso comete esta cagada enorme. Em seu último voto escrito, Barroso argumentou que ninguém é a favor do aborto em si. Como não, Barroso? Eu acabei de mostrar aqui que a pesquisa diz que 13 em cada 4 brasileiros são contra o aborto. É vergonhoso, né? A discussão real não está em ser contra ou a favor do aborto, é definir se a mulher que passa por esse infortúnio, ele diz que é um infortúnio ficar grávida, né? Pro Barroso, a mulher ficar grávida é um infortúnio. E mais que isso, o Barroso diz que a descriminalização do aborto deve ser tratado como uma questão de saúde pública. O ministro apresentou seu voto um dia antes de se aposentar. Ele confunde, vocês sabem o que é saúde pública, né? Saúde pública é quando a gente precisa, por exemplo, acabar com uma infestação de ratos que transmitem leptospirose, raiva e outros tipos de doença. Então, o Barroso trata a gravidez de uma mulher como um problema de saúde pública, como se ele tivesse que acabar com os ratos que estão nascendo nesse país. Saúde pública se refere a saneamento básico, a água tratada, tratamento de esgoto, eliminação de pragas, como eu já falei. E o Barroso está tratando esse problema, né, do aborto como uma contenção de pragas. Então é nojento o que a esquerda faz. Ainda bem que o Barroso está saindo, apesar da gente ter que pagar o salário dele de 46 mil reais, mesmo com o cara aposentado, ele está saindo do STF. E é um cara nojento, é um cara vil, não é? Então, logo em seguida, no entanto, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e interrompeu o julgamento que estava sendo realizado numa sessão extraordinária do plenário virtual. Ainda na noite da sexta, o relator atual, que é o Flávio Dino, determinou a retirada da pauta do caso. Isso significa que o julgamento deveria ser retomado no plenário físico. Primeiro, terá que ser liberado por Dino, depois o presidente Edson Fachin definiu a data. O Barroso escreveu: a interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal, porque eles falam, a alegação é que a morte, o aborto, né, a morte da criança é um problema de direito penal, porque em 3 meses de gestação, isso aí é um assassinato, né? Assassinato do bebê. Para o ministro, a discussão real não está em ser contra ou a favor do aborto, é definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa. Como eu já falei, ele trata a gravidez como um infortúnio, como se fosse uma praga, como que deve ser tratado como uma questão, né? Como um problema de saúde pública. E é isso que o STF pensa, não só o Barroso, mas os seus cupinchas, todo aquele povo que trabalha junto com o Barroso, e eles se xingam lá o tempo todo, mas fato é que todos estão unidos numa mesma causa, na causa de destruir o Brasil, passar por cima das prerrogativas da Câmara dos Deputados, onde estão os caras lá que nós elegemos para tomar essas decisões. E eu vou repetir, a maioria dos brasileiros é contra o aborto. Aconteceu a mesma coisa com a Rosa Weber, tá? A Rosa Weber, antes de sair para aposentadoria, fez igual o Barroso. Soltou o pum no elevador, né? Saiu e fechou a porta e deixou aquele cheiro fétido lá dentro. Foi a mesma atitude que a Rosa Weber tomou ao votar sobre a descriminalização do aborto. Ela votou pouco antes de se aposentar em 2023. Ela afirmou que a maternidade é escolha, não obrigação coercitiva, e classificou a criminalização como uma forma de violência institucional. Então todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo acha o fato da pessoa estar grávida, da mulher, né, estar grávida, da mulher ficar grávida,
um ato nefasto, uma coisa que merece ser tratada como problema de saúde pública, né? E esse pessoal deveria sair e ter um tratamento de saúde mental, porque esses débeis mentais não sabem o que fala, não sabem escutar o povo e passam por cima das prerrogativas que seria da Câmara dos Deputados. O Barroso disse ainda: eu ainda posso votar sobre o aborto, mas a consideração que estou fazendo é que nós já vivemos um momento com muitos temas delicados acontecendo ao mesmo tempo e os riscos de uma decisão definitiva criar um ambiente ainda mais turbulento no país, declarou na quinta-feira da semana passada, né? Lá ele acha que eles estão decidindo temas muito delicados. Pois é, Barroso, não é para vocês decidirem esses temas delicados. Esses temas delicados são para serem decididos pela Câmara dos Deputados, que é o pessoal que está sendo pago lá para decidir isso. E vocês não receberam um voto sequer da população para decidir esse tipo de coisa. O pedido foi atendido e o julgamento foi marcado para começar às 20 horas da sexta-feira, para durar até a noite da segunda-feira. A ação que está sendo analisada foi apresentada em 2017 pelo PSOL, olha só, pelo Partido Socialista, né? Já falei sobre nós termos partidos comunistas, socialistas aqui no país, devia ser proibido, assim como o nazismo também é proibido. Então o PSOL entrou com essa ação e o STF acolheu. O partido alega que a proibição viola a dignidade da pessoa humana, né? Como se existisse a pessoa canina, ou a pessoa felina, ou a pessoa bovina, que são esses caras do PSOL. Então, a dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres por afetar desproporcionalmente mulheres pobres. A legenda ainda apontou um desrespeito ao direito da saúde e o planejamento familiar, entre outras alegações. Gente, se você não quer ter filho, se você quer ter um planejamento familiar, fecha as pernas, tá? Mulherada, fecha a perna. Aí você não precisa ficar grávida e matar um ser humano, cometer assassinato como se isso fosse a coisa mais irrelevante do mundo. Então ficou aí o ato deste nojento, essa é a definição que a gente pode dar para o Barroso. O perdeu mané, tá fora, tá com a sanção dos Estados Unidos. Por enquanto, ele e a família dele, ele desgraçou o Brasil e também teve o poder de desgraçar a família dele, né? Já teve seus vistos cortados. Ele, os filhos, a mulher, os netos, ninguém mais da família dele vai poder pisar em solo norte-americano. E agora, como ele não tem mais capital político, vamos dizer assim, para negociar com os Estados Unidos uma reversão dessas sanções, ou até pedir para não ser incluído na Lei Magnitsky, que com certeza ele vai ser, que agora ele não é nada, ele é simplesmente um advogado aposentado. O Paulo Figueiredo falou para ele: perdeu mané, não amola. Agora ficou mais fácil das sanções da Lei Magnitsky se aplicarem ao Barroso. E para quem não acompanhou, a semana passada, depois que o Paulo Figueiredo falou que essas sanções dificilmente seriam revertidas, né? O Barrosinho passou mal, foi parar no hospital, ele viu a merda que ele fez, ele vai perder tudo que ele tem nos Estados Unidos, o apartamento dele vai para leilão, ele vai perder suas contas, e ele veio chorar na televisão dizendo que ele tem um laço muito forte com os Estados Unidos, porque ele tem uma rede de ensino lá, ele dá palestras em Harvard, ele tem um grupo que ensina direito lá, uma rede de magistério, e que é muito ruim para ele ficar longe dos Estados Unidos, mas ele diz que se não reverter, se não consertarem tudo isso, é vida que segue, ele vai fazer as suas palestras por videoconferência, e não é mais que isso que essa criatura horrível, horripilante merece. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já.